Então parem com essa história de acreditar que as pessoas não podem sentir angústia, não podem sentir ansiedade. Isto é da condição humana. Isto é da nossa natureza humana. Isso é fruto da nossa liberdade. Nesses 11 anos que eu atuo como psicanalista, psicólogo, na clínica, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi que eu não tenho motivos para estar deprimido, minha vida é boa, eu tenho tudo, não tem causas externas que me levem a estar triste. Eu tenho uma família legal, eu tenho filhos legais, eu tenho uma esposa legal, um marido legal. Eu não teria motivo para estar sentindo a tristeza que eu estou sentindo. E hoje, nesse vídeo, eu vou te dizer, eu vou te explicar que sim, você tem motivos para estar deprimido, para estar triste, sim. Eu vou sair hoje, pessoal, um pouquinho da psicologia e da psicanálise e vou entrar um pouquinho para embasar esse vídeo na filosofia. Eu sou professor de filosofia e eu me utilizo muito da filosofia para poder me ajudar a pensar o sofrimento humano, a existência humana, a natureza humana. Em 1964, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre escreveu esse livrinho aqui. O existencialismo é um humanismo. Na verdade, ele proferiu uma palestra que virou esse livrinho aqui. O existencialismo é um humanismo. Sartre, nascido em 1905 e falecido em 1980. Filósofo francês, muito famoso. O que o Sartre vai mostrar para nós? Vai tentar mostrar para nós? Que existe uma coisa básica que difere o ser humano das outras espécies animais, dos outros objetos. Qual que é? Ao contrário dos animais e dos objetos, a nossa vida não é determinada desde o nascimento. E aí ele tem uma famosa frase que muitas pessoas não compreendem, que é assim: a existência precede a essência. O que ele quer mostrar com isso? O que significa que a existência precede a essência? Que a existência é anterior à essência. Então, ao contrário dos animais, que já são definidos pela sua natureza, por exemplo, gato, cachorro, eles estão condicionados, a vida deles está condicionada a ser cachorro e gato. Eles não têm uma liberdade, eles não têm uma possibilidade de poder ser aquilo que eles querem ser na vida. Eles estão condicionados à sua natureza. Um cachorrinho, um gatinho, eles não podem falar, eles não podem se desenvolver, eles não podem ser mais aquilo que eles são. A existência deles está condicionada ao instinto. Eles comem, eles dormem, eles sentem carência, eles ficam esperando o dono ou a dona chegar, o tutor ou a tutora chegar. A natureza deles está determinada desde o nascimento. Eu estou gravando aqui com o microfone. Esse microfone que eu estou gravando aqui, que eu estou falando, a natureza desse microfone está determinada desde o nascimento. Tem um projeto de microfone que estipula que ele seja microfone. Uma tesoura está programada a ser uma tesoura desde um projeto inicial. Não tem como ela sair daquela postura, daquela posição, daquele lugar que ela foi colocada. Esse óculos, ele serve para ser um óculos. A única utilidade dele é ser óculos. Ele não pode ser mais que óculos. É óbvio, é óbvio. Mas a gente não para se dar conta dessas coisas. Já o ser humano, não. Para o Sartre, e aí, claro, vai ter algumas discordâncias da psicanálise nesse sentido, mas eu vou, nesse momento, me focar basicamente nisso. Para o Sartre, o ser humano é livre. O ser humano nasce livre. Ele não tem um planejamento, uma programação que é anterior, que se dá desde o nascimento. O ser humano precisa ir vivendo, ir experimentando a vida, ir se dando conta das coisas, daquilo que faz sentido para ele, daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer fazer da vida, para aí sim ele ir se colocando, se desenvolvendo. Ele precisa experimentar. E aí, nesse primeiro
ponto, já vocês podem se dar conta do quanto é terrível essa imposição que a gente coloca, por exemplo, aos nossos jovens, de que decidam as suas profissões lá no final do ensino médio, desde os 16, 17 anos, ou quando se pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. É uma lógica externa que faz com que a criança decida simplesmente por um ato de decidir, mas ela não sabe, ela não experimentou nada da vida. A vida humana, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é muito indisposta para que a gente experimente, erre, mude, vá vivendo, vá sentindo as experiências e vá mudando nossos caminhos. A vida humana é muito pouco, abraça muito pouco essa liberdade nossa. Nossa cultura está estabelecida desde fora para que a gente siga certos roteiros e certos padrões sociais. E esses padrões sociais e essa repressão da liberdade nos coloca em sofrimento por si só. Então, por si só, a nossa liberdade é produtora de uma angústia terrível. E aí tem um outro filósofo muito legal, muito importante, que a gente utiliza muitos conceitos dele na psicanálise, que é Kierkegaard, o conceito de angústia. O que o Kierkegaard vai mostrar nesse livrinho aqui para nós? Que, ao contrário do que acontece no mundo atual, de remediar todos os sintomas, de a gente estar remediando o tempo todo aquilo que nos acontece, as nossas angústias, a liberdade humana por si só é produtora de uma angústia terrível. Por quê? Porque se ao mesmo tempo a gente não está condicionado iguais aos animaizinhos, iguais a tesoura, igual ao microfone, igual ao meu óculos, a ter um projeto de vida que nos dá uma certa segurança, então, sei lá, o gatinho sabe que ele vai ter que, a vida dele é ficar dentro de casa, ele tá lá sereno, dormindo, esperando o dia passar, ou sei lá o que ele pensa, se é que pensa, né? Tá condicionado a isso, ele não tem maiores angústias, porque ele não tem a liberdade de pensar. Se ao mesmo tempo a liberdade é para nós um atributo que nos diferencia, ao mesmo tempo ela é produtora de uma angústia terrível. Por quê? Porque eu posso ser psicólogo, eu posso ser advogado, eu posso ser engenheiro, eu posso ser médico, eu posso ser dentista, eu posso ser pedreiro, eu posso ser carpinteiro, eu posso ser, teoricamente, para o Sartre, o que eu quiser ser. De novo, a psicanálise vai colocar ressalvas nessa liberdade toda, mas eu estou me utilizando do Sartre para pensar a angústia humana e do Kierkegaard. Então, essa nossa liberdade, ela é produtora de uma angústia terrível, porque ela nos joga numa situação de ter que escolher o tempo todo. E toda vez que eu escolho por alguma coisa, eu descarto outras tantas coisas. Cada escolha resulta numa perda. Cada perda resulta em dor e sofrimento, porque eu não posso ter tudo, eu preciso escolher. E toda essa responsabilidade de escolher está nas minhas mãos. É eu que preciso escolher. Nesse sentido, é muito balela as pessoas acharem que não tem motivos para estar angustiadas, que não tem motivos para estar tristes, que não tem motivos para estar deprimidas, se é que a vida só é produtora de angústia. Ah, viver é barbada, é gente que complica. Não, carinha pálida, você não entendeu nada da vida se você pensa assim. Não é assim que funciona. Então, eu estou partindo desse pressuposto, né, básico, de que você seja um ser saudável, tá? Emocionalmente falando. O que é um ser saudável emocionalmente falando? Você teve uma família que te deu as condições emocionais para poder viver bem, você teve um ambiente saudável, você teve aquilo que um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott fala de um ambiente suficientemente bom para você viver, para você crescer, para você se desenvolver. Partindo desse pressuposto, você já tem motivos para ser angustiado, porque você tem que decidir, você tem que escolher, você tem toda uma liberdade para dar conta. Agora, se você não teve ambiente suficientemente bom, um ambiente que seja acolhedor, que não seja crítico, que não seja julgador, que seja afetuoso, carinhoso, amoroso, que te dê o respaldo para as tuas escolhas, né? Se você não teve isso, aí a coisa já começa a piorar muito, mas muito além. Porque aí você já vai para a vida com uma insegurança muito grande e essas angústias se tornam ainda muito maiores. Porque você vai ter que dar conta de um emocional, de um psiquismo que já é bagunçado, que já veio bagunçado por si mesmo. Que já veio desestruturado, que já veio
traumatizado, que já veio com questões que não deveriam ter acontecido, vamos dizer assim. E aí você já tem essas questões para lidar. Então aí a psicanálise já vai mostrar pra gente que, peraí, não, a gente não é tão livre assim, porque a gente é determinado, de certa forma, pelas nossas vivências, pelas nossas angústias, por aquilo que a gente viveu inicialmente na nossa vida, que é o que constitui a nossa capacidade de se mover na vida. E aí vai ter depois ainda os pequenos traumas, as pequenas traições, inseguranças que a gente teve ao longo da vida, que vai dificultando ainda mais esse processo. Então, olha só como é complexo. Olha como é um absurdo as pessoas dizerem e pensarem que porque externamente a vida tá legal, eu tenho dinheiro, eu tenho uma profissão legal, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho uma família, eu tenho tudo aquilo que eu achei que eu queria ter, mas eu me sinto angustiado, eu me sinto triste, eu me sinto deprimido. Olha como é complexo. Olha como... Já ouviram falar na expressão mundo interno? Isso não é só uma expressão, pessoal. Existe um mundo interno dentro de nós. Existem coisas acontecendo dentro de nós que a gente não se dá conta. E que por mais que a gente tente negar, não pensar, reprimir, recalcar, excluir, essas coisas estão ali dentro de nós produzindo sintomas. E quanto mais a gente tenta escapar, maior é o efeito que isso vai fazendo nas nossas vidas. Então, ao ter que tomar uma escolha, ao ter que decidir por escolher alguma coisa, casar, não casar, comprar uma bicicleta, ter um cachorro, seja lá o que for, beber Coca-Cola, ou Pepsi, ou Guaraná Antártica, ou sei lá o que, qualquer mínima decisão já é produtora de angústia por si só. Porque ao ter que escolher, você vai acabar tendo que se responsabilizar pelo rumo que a sua vida vai tomar. De novo, para a psicanálise é um pouco mais complexo, mas eu estou me focando aqui no básico. Então, toda vez que você escolhe, você deixa para trás inúmeras outras opções. E aí a gente entende o porquê que muitas pessoas vivem em cima do muro, sem escolher nada, sem se responsabilizar por nada. Só que o Sartre vai dizer mais. Ao não escolher, você já está escolhendo. Porque você está escolhendo permanecer nessa posição. A suposta não escolha, a suposta escolha por não escolher, vai trazer inúmeras consequências. Vai ser muito produtora de angústia também. Porque você vai ficar estagnado, a tua vida não vai andar. Pelo medo, por acreditar que um dia você vai estar pronto para decidir para fazer, você não escolhe e não faz nunca. Antes de gravar esse vídeo eu pensei, mas será que eu sou capaz... Será que eu tenho embasamento para falar sobre filosofia, sobre Sartre? Paciência. Eu falo do que eu consigo falar, do que eu sei falar, do que eu posso falar, do que eu acho que eu sei falar. É o que eu sei, é o que está dentro das minhas limitações, é o que eu posso fazer nesse momento. Em outro momento que você poderia falar melhor, fazer melhor, agora é isso. Eu me coloco em movimento. Isto que importa. É isto que vai dando sentido para essa angústia. A angústia, então... ela é sintoma da nossa liberdade, o Kierkegaard vai dizer isso. Não é um problema já ser remediado. No mundo atual, pessoal, a gente remedia a angústia o tempo todo. Medicamento para calar a angústia. E o que a gente cala junto? A nossa alma humana, a nossa natureza humana, a nossa essência humana. Por quê? É a angústia que é produtora de movimento. Você só faz coisas porque você está angustiado. O gatinho não está angustiado, então ele está lá quietinho no cantinho dele. Vocês percebem isso? Vocês conseguem entender essa questão? As maiores obras, seja do nível que for, as maiores conquistas, as maiores produções, surgiram de momentos de angústia, de noites não dormidas. O autor foi lá numa noite não dormida e escreveu uma obra incrível sobre angústia, enquanto ele estava angustiado. Peças de teatro, cinema, música, a empresa que você criou, a aula que você deu, tudo isso vem da angústia, de momentos de angústia que te faz se pôr em movimento. Agora, se você vai lá e remedia a tua angústia, tenta calar a tua angústia, você está acabando com a tua capacidade criativa. Você está acabando com toda a possibilidade de desenvolvimento e evolução. Então parem com essa história de acreditar que as pessoas não podem sentir angústia, não podem sentir ansiedade. Isto é da condição humana. Isto é da nossa natureza humana. Isso é fruto da nossa liberdade.
E aí, você chega no momento atual da cultura, onde este vídeo aqui precisa ser gravado, para mostrar para as pessoas que sim, elas podem se angustiar, que sim, elas podem sofrer, que sim, elas têm motivos reais e concretos para estarem mal. A nossa natureza por si só, ela nos faz ficar mal, ter momentos mal, ter dias que não são bons. A nossa essência humana é esta. O contrário que não é da nossa essência humana. Você não precisa se julgar, se criticar, ficar achando que você está errado ao se sentir mal. Isto é da condição humana. Claro, quando isso chega a um nível insuportável, de não conseguir viver, de não dar conta da vida, de não conseguir fazer as coisas, você precisa buscar ajuda psicológica para isso. Mas isto é da nossa natureza humana. Então a expressão, pessoal, mundo interno, não é apenas uma expressão. Nós temos um mundo interno cheio de coisas, cheio de dúvidas, conflitos, indecisões, afetos negativos como ódio, raiva, inveja e tantas outras coisas. Aí vem as pessoas e falam assim, não, você não pode sentir raiva, você não pode sentir inveja, você não pode odiar, porque tudo isso vai se voltar contra você, você vai ficar preso a esses sentimentos. Ah, para, menos, tá? Menos. Isso é da essência humana. Quando você diz que não pode sentir ódio, que não pode sentir raiva, você simplesmente sabe o que você está fazendo? Você está reprimindo. Não é que você não sente. Você está reprimindo. Você está não se permitindo sofrer, sentir por um ideal metafísico que te diz que você não pode sofrer. Por um suposto mandamento externo, quase religioso, que diz que você não pode sentir essas coisas. Então, sem contar todas essas coisas, você ainda tem uma história de vida, com um monte de situações. E quanto mais você nega, mais isso toma conta de você e controla a tua vida. Essa é a essência do pensamento psicanalítico. Tudo que a gente não expressa, não se dá conta, não tenta entender, nos domina. Quanto mais você se julga por estar mal, achando que não poderia estar assim, que não poderia ficar assim, que não tem motivos para isso, mais mal você fica e mais você cronifica esse estado de tristeza e de depressão. Então, outro termo muito errado que as pessoas usam. Aprendi isso com o professor André Martins. Um abraço para ele se ele estiver, por acaso, vendo esse vídeo. O que o professor André Martins fala? Filósofo renomado aí no mundo todo. Estudioso e especialista em Spinoza. Não é sair da depressão, como as pessoas dizem. Você não tem que sair da depressão. Você tem que se permitir sentir o que você está sentindo. Ah, mas eu preciso encontrar força, eu não posso me abater. Não, é o contrário. É o oposto. Você não precisa encontrar forças. Você precisa se permitir sentir o que você está sentindo. Você precisa se permitir ficar mal. Você precisa se permitir se ausentar do trabalho. Você precisa cair, entrar em contato com as suas dores para dali ressurgir. Então não é sair da depressão. É perceber que afetos, que pensamentos dissociados, que ideias dissociadas que você está tendo, que ideias não realistas que você está tendo, que estão te levando a essa condição, que vida estruturada que você criou, que não tem a ver com o teu ser, com a tua essência, com aquilo que você deseja de fato. Então, ao invés de você parar e olhar para isso que você está sentindo, tentar entender porque eu tô triste, porque eu tô mal, porque eu tô deprimido, porque as coisas que eu tô fazendo não têm sentido para mim, porque eu tô desanimado, porque eu tô cansado. Ao invés de você fazer isso, você fica se julgando e achando que você não deveria sentir isso. E aí você entra num ciclo de tortura absurda que faz com que você se afunde ainda mais nessa situação. Você fica se julgando, você fica reprimindo, você fica negando, você fica dizendo que não deveria estar sentindo isso, ao invés de olhar para o que está te causando tamanho desencanto com a vida que você está levando, com as coisas que você está sentindo. Tá, Rodrigo, beleza, tudo muito lindo, tudo muito bonito, o que eu faço então? Afirma e não nega. Para de fugir disso que você está sentindo. Olha para isso com seriedade. Se permite cair, se cuida desse mal-estar, procura a ajuda de um profissional que vai cuidar desse mal-estar que você está sentindo. Se trata com carinho e cuidado, se acolhe na dor, no sofrimento, no que você está sentindo, para que essas questões que gritam em você possam ser ouvidas e tratadas com o devido respeito e carinho e cuidado. Não fica se julgando e se cobrando. Olha,
E vou dizer para vocês, até o ponto que se sabe, gato, cachorro, papagaio, periquito, óculos, microfone, tesoura, não tem questionamentos existenciais. Esses filósofos que eu disse são da corrente de filósofos existencialistas, que questionam a existência humana. Uma caneta, o óculos que eu estou gravando, o celular com que eu estou filmando, não pensam, não refletem. A essência deles é dada desde o momento da criação. Eles foram criados para exercer exatamente o que eles estão exercendo aqui para mim. A gente não, o ser humano não. Nós, como humanos, precisamos viver para experimentar a vida, tomar muito na cabeça, se ferrar, para descobrir a nossa essência, aquilo que faz sentido para nós. Ficou claro agora, entendeu o que o Sartre quis dizer com a frase: a existência precede a essência, a existência é anterior à essência? Ela é anterior, a existência vem antes para o ser humano. Aí a gente vai descobrindo a nossa essência, é o oposto das outras coisas. De novo, pessoal, por isso que eu sempre fico muito indignado nos meus atendimentos com jovens, nas aulas que eu dou, nos atendimentos com os pais, do quanto é cruel se exigir de um jovem que decida o que vai ser para o resto da sua vida lá com 16, 17, 15 anos. Isso é contra a natureza humana, isso é contra a nossa natureza. E toda a nossa sociedade está estruturada e formatada neste sentido, de ignorar tudo aquilo que de fato a gente é, toda a nossa natureza. Precisa ouvir o Sartre lá em 1900 e lá vai porrada para mostrar isso pra gente. E aí a gente vai lá, ignora tudo que a gente é, remedia todo e qualquer sofrimento e tristeza e sentimento negativo, e não por acaso são tantas pessoas sofrendo e tendo que fazer pose de que não estão. E aí vem as redes sociais, é um prato cheio para isso, né? Para afundar cada vez mais a nós mesmos, para manter cada vez mais a pose de vida bonita, e dentro de nós e dentro das pessoas está todo mundo se dilacerando, correndo de si mesmo o tempo todo, ostentando alegria nas redes sociais, quando internamente tá bem o oposto, né? Tá bem o oposto. E aí, minha galerinha, vamos permanecer assim até quando, hein? Beijos, abraço, até mais, tchau, tchau.